Eduardo Bolsonaro conseguiu! Ele vai acabar com a ditadura da toga no Brasil. Obrigado, Eduardo! Eu te amo, cara! Toma meu Pix, velho! Toma meu dinheiro, meu! Pra quem que eu tenho que entregar meu dinheiro? Fala! É pro Jair? Me dá o número do Pix, eu tô louco pra tá o número de Pix aí, pra vocês continuarem lutando daí, pra lutar daqui também, meu! Faz uma manifestação, vambora! Eu vou te mostrar, cara, que essa história, tá, do secretário Marco Rubio anunciar que vai criar sanções, inclusive para autoridades brasileiras que estão censurando, né, a tal da liberdade de expressão no Brasil, não tem absolutamente nada a ver com Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos. Como assim? Como sempre, eu vou te mostrar o fato aqui e depois eu vou te dar não só a minha opinião, mas a explicação do que está acontecendo, para você entender direitinho o que está rolando. E vou te dizer, irmão, se tem um trunfo nisso dos bolsonaristas é saber fazer a propaganda direitinho para te enganar e pegar para si, pegar para eles, né, os louros de uma luta que eles não estão fazendo nada. Como assim? Vamos lá. Já deixa o like no vídeo, é importante você deixar o like agora e se inscreva no canal. Vamos lá? Presta atenção aqui que sai um tweet do secretário Marco Rubio. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade, certo? E aí, brother, claro, né, que os bolsonaristas, é agora, eles só pra você saber, o Marco Rubio, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não liberou a lista das pessoas envolvidas que vão sofrer essa sanção. Se sair, antes de eu soltar esse vídeo, eu atualizo com áudio aqui pra você de quem são as pessoas, mas é óbvio, cara, que os bolsonaristas já estão lá, os minions já estão lá, é agora! É agora que o Xandão vai se ferrar, é agora que você vai ver o que está acontecendo. Começando pelo Nicolas, né? Ele diz o seguinte, né? Diz em inglês: hoje é aniversário do Marco Rubio, mas quem ganha o presente é o Alexandre de Moraes, né? Retweetando o Marco Rubio. E sai aqui no Sam Puncher, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil compartilha a versão em português do anúncio de Marco Rubio sobre restrição de vistos. O nome dos afetados ainda não foi divulgado. E aí eu vou ler aqui para você rapidinho, né? Anúncio da política de restrição de vistos direcionada a estrangeiros que censuram americanos. A liberdade de expressão está entre os direitos que mais valorizamos e que desfrutamos como americanos, né? Esse direito, legalmente consagrado na nossa Constituição, nos tornou um farol de liberdade para o mundo. Mesmo enquanto agimos para rejeitar a censura em nosso país, observamos casos preocupantes de governos e autoridades estrangeiras assumindo essa prática. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia, cidadãos e residentes dos Estados Unidos, quando não tinham autoridade para fazê-lo. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a cidadãos estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegendo os Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ameaçem emitir mandados de prisão contra cidadãos residentes dos Estados Unidos por postagens em redes sociais feitas em plataformas americanas enquanto estão fisicamente presentes em solo americano. Da mesma forma, é inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia dos Estados Unidos adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em ações de censura que vão além de sua autoridade e alcance dos Estados Unidos. Não toleraremos violações da soberania americana, especialmente quando essas violações comprometerem o exercício de nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição de vistos está prevista na seção e aí ele vai falando tecnicamente o que aconteceu. E claro, né, o Eduardo Bolsonaro falou: agora é meu momento, irmão. Agora eu vou gravar. Soltou esse vídeo aqui que já está com mais de 20 mil curtidas no X. Dá uma olhada aqui. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo... E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, né, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão.
a esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Enfim, eu não preciso nem entrar no mérito aqui de que eles não defendem liberdade de expressão, coisa nenhuma. É importante lembrar que esses caras prenderam 2 doadores do MBL por conta de divergência de opinião. Prenderam por 15 dias, não acharam nada, é claro, tiveram que soltar os caras. Né? Quiseram impedir o Danilo Gentili de entrar no Congresso. Enfim, se esses caras estavam literalmente pedindo ditadura militar no Brasil. Você acha que se o Bolsonaro conseguisse dar um golpe, eu ia estar aqui gravando esse vídeo pra você, né? É óbvio que não. Então, mas eu nem preciso falar disso, eu já vou chegar no mérito da questão. Magno Malta, né? O autor da frase, lutem daí, hein? Vão lutando aí. Também falou, agora vou brilhar também, né? Vou pegar meu pedacinho aqui, vamos lá. Tem gente, depois da fala de Marco Rubio, o homem forte do governo Trump, respondendo a um deputado republicano sobre a situação do Brasil, a ditadura do Brasil, a ditadura do ministro Alexandre de Moraes. E a resposta do Marco Rubio é que está bem próximo que os Estados Unidos tome uma ação com base na primeira emenda. E a primeira emenda da Constituição americana, sem dúvida alguma, é a grande luta. Nossa, como ele fala devagar. Pela liberdade, manutenção da liberdade. A primeira emenda é a própria cara da liberdade. Então, com base na primeira emenda, certamente daí virá a punição para Alexandre de Moraes. Acontece que a imprensa no Brasil noticiou isso assim. Bom, isso tudo já vem... Só uma coisa, acabei de pensar numa coisa. Como é que tá o nosso grande, maravilhoso guerreiro QI 150 mil, Marcos Duval, hein? Nesse momento, hein? Hein? Será que ele não vai querer tirar uma lasquinha, falar que foi ele que mandou um pendrive lá pra alguém, hein? Vamos lá. Pelos próprios Estados Unidos. Como se fosse, meu Deus do céu, e agora eles estão apavorados. Vi aí um jornalista dessa empresa que eu não falo o nome, dizendo, mas é um absurdo, porque a primeira emenda, eu sou admirador dela, ela defende a liberdade, é a cara da liberdade, e tem alguns brasileiros, um que é cidadão, que é o Constantino, né? O outro que tem residência fixa nos Estados Unidos, que é o Constantino, o Paulo Figueiredo, que ele disse que não sabe o status do Alan ainda, mas o Alan recebeu asilo nos Estados Unidos. Então só falta, cara, os caras quererem vender que isso foi para proteger Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Cara, é muita canalice. Eu já vou explicar isso pra você, calma lá. É um absurdo, né? A censura. Hoje são eles, amanhã somos nós. Mas eles passaram um tempo aí defendendo Alexandre de Moraes, defendendo essa ditadura, defendendo as atitudes de Barroso, as atitudes de Gilmar Mendes, de todo o Supremo Tribunal Federal. Você falou do Gilmar Mendes, né? Que atitudes do Gilmar Mendes? A atitude de livrar o Flávio Bolsonaro da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro em fevereiro desse ano? Eu não vi vocês criticando isso. Eu não vi Carluxo, eu não vi Eduardo, não vi nunca mais falar do Gilmar Mendes e do Toffoli. Engraçado, né? Federal. E realmente, Guga Chakra, é a verdade. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser qualquer um que não seja jornalista. Qualquer um de nós que estamos vivendo aqui nessa ditadura. Chega no Magno Malta. Inclusive, esqueci de mostrar esse tweet aqui do Paulo Figueiredo, né? Que, não, se viajar eles vão ver, porque ele pediu a lista para as autoridades. Não, e aí? Quem que se ferrou? Não, a gente não vai divulgar. Olha só, primeiro, porque vai bloquear a conta de todo mundo nos Estados Unidos, nos países aliados, vai bloquear a conta, ferrou. Depois, não, olha só, talvez o visto aí tenha problema no visto, vamos ver. Agora virou o quê? Viaja aí pra você ver? Vai pro aeroporto? Que papo estranho, maluco, porque realmente, eu vou te dizer, causar uma indisposição com o ministro da Suprema Corte de outro país, o maior da América Latina, não sei não, velho, não sei não, vamos ver. Vamos lá, te atualizei? Claro, Marcel Van Hatten, né? Ixi, comunismo, vamos ver. Se o senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio, ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo seu, a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro?
O senhor já falou com com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou. Eles estão zoando que realmente, cara, né, fazer oposição a um governo cujo ministro das Relações Interiores... Não, eu tive contato com ele, mandei uma carta e ele não me respondeu, né? Até o Marcel Van Hatten fica inteligente perto de um cara desse. E aí, bro, eu vou te explicar o que tá acontecendo para você entender direitinho. Presta atenção, que você vai entender como cara, é uma ilusão você achar que isso tem alguma coisa a ver com Alan dos Santos, com Paulo Figueiredo. Vamos lá. Entenda só o seguinte. Você sabe que o mundo, né, depois da Segunda Guerra, se tornou, né, teve uma disputa que foi a Guerra Fria entre basicamente os Estados Unidos e a Rússia, o bloco soviético. E você teve tudo aquilo lá que você já sabe, a corrida espacial, a crise dos mísseis, a União Soviética ruiu e o mundo se tornou basicamente unipolar. Você tinha uma superpotência no mundo, que era os Estados Unidos. Durante décadas, os Estados Unidos foram unânimes quanto superpotência. Eles eram a superpotência do mundo, Estados Unidos e só. Então, ao longo dos anos, você começou a acompanhar que houve um crescimento da China e houve um crescimento também da Rússia, e os blocos geopolíticos vão se adaptando e cada bloco de influência vai aglutinando aqueles que pode. Né? Para você ter uma ideia, o DJ Vance, ele mesmo já falou, olha, já faz muito tempo que o mundo não é mais unipolar, já faz muito tempo que os Estados Unidos não é a única superpotência do mundo. E você já sabe que está dividido hoje em 3 grandes blocos de influência. Tá? A primeira, que aliás, só uma coisa que eu lembrei aqui, né, o Olavo de Carvalho tinha uma tese maluca, né, de que existia o bloco de influência dos islâmicos, não sei o que lá, tudo um absurdo, mas enfim, vamos lá. Você tem hoje o superbloco da Rússia, e basicamente a Rússia exerce muita influência na Eurásia, né? Não é à toa que a guerra da Ucrânia é para a Rússia tomar a Crimeia e tomar conta daquele território, porque é importantíssimo para a Rússia, para o bloco da Rússia, dominar toda aquela parte, Letônia, Lituânia, Estônia, toda aquela parte da Eurásia e entrar o quanto mais possível na Europa. O outro grande bloco de influência é nítido, é óbvio, é o bloco chinês, que aliás não é à toa, né, que o Trump agora, né, nessa disputa, né, da Ucrânia, agora eu tô putinho com o Putin, agora eu tô bravo com o Putin, né, agora você tá bravo com o Putin, enfim. O outro bloco de influência é da China, né, a China tem um grande bloco de influência que pega ali a Ásia e vai descendo ali, inclusive é por isso que eles estão nessa grande briga ali com Taiwan, para retomar Taiwan e né, que Taiwan diz que eles são a verdadeira China, e a China diz que não, a China são eles, e queremos Taiwan, e não sei o que lá. Então tem esse grande bloco de influência, e qual que é o outro grande bloco de influência? Onde está os Estados Unidos? Onde você acha que está esse bloco? Justamente aqui na América. Então, para os Estados Unidos é muito importante ele consolidar a sua influência, né, na América Latina, na América do Sul, para que as disputas dos novos territórios, né, seja da África, seja do Ártico, seja inclusive do bloco europeu mais ocidental, esteja mais próximo ali, né, da influência americana e não da influência russa ou da influência chinesa. Entendeu isso aqui? Isso aqui é o básico. E aí, meu irmão, vamos entender como é que está agora o governo do Trump atual. O primeiro, inclusive isso é uma matéria do New Yorker, né, muito bom, onde ele basicamente diz que o primeiro governo do Trump, quem eram as pessoas de primeira ordem ali do Trump, quem que era o entorno oligárquico do Trump? Eram os militares, era o exército, e eram os banqueiros, eram os bancos. Então, militares e banqueiros, todos próximos do primeiro governo Trump. Quem está hoje, nesse segundo governo Trump, no entorno oligárquico dele? E aí eu vou citando os nomes aqui para você. Você pega, por exemplo, o David Sacks. O que ele faz? Ele basicamente trabalha com Big Techs e criptomoedas. Você pega o Steve Witkoff. O que ele faz? Basicamente, ele é um investidor, que inclusive tem 2 filhos que também trabalham com Big Techs e criptomoedas, e o Trump, inclusive, o enviou para o Oriente Médio. O próprio Donald Trump Jr., o filho do Trump, ele é sócio, né? Ele está no capital de empresas de Big Techs e criptomoedas. O Peter Thiel, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, todos esses que vocês já conhecem, eles estão muito próximos do Trump. Ou seja, o que você consegue entender disso? As Big Techs,
a inteligência artificial, o complexo tecnológico industrial hoje é a principal aposta na ferramenta de dominação dos Estados Unidos e de consolidação de influência aqui na América do Sul, aqui na América Latina e em outros territórios que eles almejam dominar. Certo? Não é à toa, inclusive, que para os Estados Unidos consolidar essa posição aqui, eles precisam, por exemplo, dominar o canal do Panamá, né? Expulsar a influência chinesa e dominar o canal do Panamá, que você também sabe a história do canal do Panamá, né? Construíram foram os Estados Unidos e depois deram autonomia para o Panamá cuidar, depois dos anos, eu não lembro agora, anos 50, anos 70, para o Panamá cuidar, e aí o Panamá começou, vamos vender isso aqui para a China. Opa, os Estados Unidos falou, não, daqui, é comigo, vai entregar isso aqui para o bloco chinês. Neste cenário, o que o Brasil faz? Vamos lá. Primeiro, você tem o Alexandre de Moraes, basicamente dando uma multa para o Elon Musk e impedindo o X de atuar no Brasil durante semanas. E só uma coisa bem curiosa aqui, que é um tecnicismo dessa parte. Como é que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer com que o Elon Musk pagasse a multa? Ele fez um negócio que é uma coisa bem brasileira, que é chamado... Você define algo como grupo econômico. Isso é um absurdo aqui do Brasil, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu tenho uma empresa que faz, faz isso aqui, ó. Faz bagulho de própolis para garganta, certo? Aí eu ganho meu dinheiro, eu ganho aqui R$1 milhão fazendo isso aqui. Eu, Arthur, ganhei R$1 milhão vendendo esse xarope. Aí eu pego e tenho um amigo que fabrica caneta. Eu falo, tô fabricando caneta, tá indo bem. Investe aqui no meu grupo de caneta. Claro, eu pego meu R$1 milhão e invisto nessa empresa aqui de caneta. Aí esse meu amigo que fabrica caneta começa a dar um monte de calote no funcionário, não paga FGTS, não paga... Ele começa a ter problemas, não paga imposto, etc. Aí, bom, esse cara tá ferrado, tal, começa a não pagar imposto, o governo vai pra cima dele, os funcionários vão pra cima dele, tal, beleza, e aí eles até conseguem ter um nome, descaracterizar a personalidade jurídica da empresa de canetas e ir no cara pessoa física, que já é uma excentricidade do Brasil. Só que aí é pior. Os caras perguntam, peraí, quem investiu nessa empresa? O Arthur. Aí os caras vêm na minha empresa de própolis para garganta e falam assim, peraí, você não tem empresa de própolis para garganta? Então pega uma máquina aqui dele que faz... Mas, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô fazendo aqui, minha empresa tá em dia, bicho. É que eu peguei R$1 milhão e investi na empresa do cara. Só que o cara não deu certo. Ah, não, então agora... Que é essa definição de grupo econômico. Não, vocês são um grupo econômico. Não é grupo econômico, cara, são coisas diferentes. É basicamente assim que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer com que o Elon Musk pagasse essa multa aqui e indicasse um representante aqui para o Brasil. Que mais? O governo, número 2, o governo o tempo inteiro fala de regulamentação de rede social. Vamos regulamentar. E o presidente do Brasil, o Lula, o presidente do Brasil, deixa escapar em comício, em discursos, que ele quer fazer isso para acabar com a mentira, para acabar com o discurso de ódio. Cara, são coisas absolutamente subjetivas, que é óbvio que os Estados Unidos olham e falam, opa, peraí, cara, isso aqui é um perigo do caramba. Esses caras, eles vão impedir, tá, a minha ferramenta de influência, que é basicamente através de tecnologia hoje, de atuar nesse país que está dentro da minha área, né, de interesse. Eu não posso deixar isso acontecer. E número 3, que aí é a cereja do bolo, assim, é para você consagrar, né, a atuação desastrosa do Brasil nesse cenário. A Janja vai lá pro Xi Jinping, quebra um protocolo. Olha, Xi Jinping, por que você não controla o TikTok, a rede social no meu país? Cara, vocês estão loucos, velho. Vocês chegam pra China. Ô, China, você tem como mexer aqui no... Vocês estão loucos, bicho. Aí depois ainda a gente já vai lá e fala, não, eu tenho muito bom senso, eu sei o que eu falo, né? Eu sei que, por exemplo, eu não posso chegar pro Putin e falar pra ele parar com essa guerra que ele tá matando muita gente. Ai, cara. Aí é óbvio, cara, que o Elon Musk, que o Trump falou, opa, peraí, velho, pera lá, nós precisamos consolidar, se na minha casa, se na minha área de influência direta eu tô tendo esse problema, pensa só, o Brasil é o maior país da América do Sul. O Brasil é um país em desenvolvimento da América Latina. O Brasil nem tem exército forte, tá? Se o Brasil consegue afrontar os Estados Unidos dessa forma, imagina uma Inglaterra, por exemplo, que está numa área de disputa, de uma Europa ocidental, que tem um exército tradicional, que é um país desenvolvido, que tem... Mas se o Brasil faz isso, por que eu, Inglaterra, vou me submeter à influência desses caras? Você entende que esse jogo geopolítico não tem absolutamente nada a ver
com o Eduardo Bolsonaro dormindo ali com um colchão inflável, ai, coitado de mim, com Alan dos Santos falando que vai denunciar os abusos do Alexandre de Moraes. Isso não tem nada a ver, cara. Isso é uma guerra geopolítica de blocos de influência de Estados Unidos, Rússia e China. Entenda o jogo, entenda o tabuleiro, para você não ser um Bobson que vai cair nas graças de um, sei lá, de um Gustavo Gayer falando que os caras estão lutando pela liberdade de expressão, cara. Pelo amor de Deus. Tá explicado aí pra você? Gostou? Então dá um like no vídeo e deixa eu te falar. Eu, antes de fazer esse vídeo, eu conversei bastante com o Orlando Lima, que escreve para a revista Valete, inclusive, que está neste momento, inclusive, gravando aulas pro nosso treinamento de geopolítica, que está aberto, né? Que eu fiz com o Renato, tudo. Vai ter o Sergião, inclusive, o Sergião tá viajando, a parte dele vai chegar em agosto, né? Você ainda tem como entrar, vou até deixar um linkzinho aqui para você entrar. E vou deixar as redes do Orlando Lima, para você que quiser se atualizar. Ele gosta muito, ele manja muito desses assuntos, tá? Inclusive, durante uma live minha, lá do Detalhe, eu tava falando logo que esse assunto começou a surgir, ele, mandou pra Ana, ó, fala isso aqui que o Arthur tem que falar e não sei o que lá, e mandou brasa aqui na live, é um cara que entende muito, vou deixar aqui o arroba dele no comentário fixado, então segue o cara aí, se puder entrar no treinamento de geopolítica, eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra você. Beleza? É isso aí, um abraço, vamos questionar tudo. Tchau.